A paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Estamos em festa, 114 anos, sendo sal da terra, luz do mundo, cuidando do meio ambiente. Nós vamos estudar hoje Efésios 5, é o estudo de número 11. A conduta cristã no mundo e no lar. O texto áureo se encontra em Efésios 5, 8, e diz assim: pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. A verdade prática nos diz: a condição de servos de Cristo deve influenciar todas as áreas de nossa vida, inclusive o convívio familiar. A leitura bíblica nessa manhã está em Efésios 5, de 1 a 21. Nós vamos ler responsivamente. Eu vou iniciar. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós como convém a santos. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Portanto, não sejais seus companheiros. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Todos juntos, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por esse momento, por esses 114 anos da nossa igreja. Te agradecemos por esse momento aqui na tua casa, nessa manhã, pela tua palavra. Pedimos a tua direção, Senhor, que possamos sair daqui cheios, ó Deus, do teu ensino, da tua luz, do teu conhecimento em nós. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. A Bíblia, muitas vezes, ela traz trevas no sentido de ignorância. E a lição nos traz hoje esse ensinamento, chamando a atenção de que Satanás ele escraviza as pessoas pela ignorância, mantendo-a no mundo das trevas, por pura ignorância. A Bíblia também, em muitos momentos, traz a luz como sinônimo de conhecimento. Luz significa conhecer, saber. Então, estar em Cristo, conhecer a palavra de Deus, não é para tolos, mas é para quem tem conhecimento. É para quem já foi iluminado pelo Espírito Santo. É para quem vive na luz. E passa a enxergar, passa realmente a ver as verdades de Deus de um modo muito claro. Paulo nos chamou de filhos da luz. Em Hebreus nós lemos que nós fomos chamados para a sua maravilhosa luz. O relacionamento familiar, os nossos relacionamentos em família, nós só vamos conseguir sob o padrão de Deus mediante a luz, mediante o conhecimento.
Estar em trevas, na verdade, significa praticar as obras da carne. Fugir, estar fora do conhecimento da palavra, fora da luz na nossa vida. Paulo disse, nós lemos aqui hoje nessa manhã, que tudo é revelado pela luz. O poder da luz desvenda qualquer coisa, tudo que está em trevas. E ninguém se esconde de Deus, muito pelo contrário. Tudo está patente aos olhos de Deus, Ele tudo sabe, tudo vê, tudo conhece. E um dia tudo é revelado e um dia todos nós prestaremos contas. A convivência no âmbito da igreja, que é o corpo de Cristo, ela é determinada pelo Espírito Santo. As pessoas todas, o corpo de Cristo, elas já foram renovadas, já foram modificadas. A sua vida hoje é uma vida diferente, já foi modificada por meio dele, do Espírito Santo, que plenifica cada vez mais os crentes. E a convivência com as pessoas, então, ela ganha nova qualidade, porque ela agora acontece à luz do relacionamento com Cristo. E isso vale para o relacionamento no casamento, para o relacionamento familiar, o relacionamento em casa, porque realmente tudo começa em casa. Então, a verdade é que o relacionamento com Cristo e ser filho da luz traz qualidade para os nossos relacionamentos. Também relacionamentos de pais e filhos, como eu já disse, relacionamentos com as pessoas que trabalham para nós ou para quem nós trabalhamos, porque todos, o corpo de Cristo é subordinado ao cabeça, que é Cristo. E Cristo cuida da sua igreja, cuida muito bem. O amor dele é um amor autossacrificial, como nós todos sabemos. Então, nós cristãos, na verdade, nós somos libertos para respeitar as ordens vigentes dentro das respectivas situações da nossa vida. A condição de cabeça do homem, porque nós vamos tratar também aqui, eu estou fazendo aqui um panorama da lição, nós vamos tratar um pouco dessa questão do casamento. A condição de cabeça do homem no casamento, ela reveste-se de uma responsabilidade, de um compromisso para ambos, homem e mulher. E os filhos, no respeito aos pais. E aquelas pessoas que trabalham no respeito aos seus superiores, no respeito aos seus patrões ou empregadores. Cada situação no seu lugar. Pais e patrões, porém, não podem abusar desse direito. Abusar, vamos chamar, daquilo que nós conhecemos na lei, né? Do abuso de poder. A nossa revista, ela tem uma leitura adicional, ela transcreve o texto de Efésios 6, 9, que diz assim: o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, e para com ele não há acepção de pessoas. O objetivo aqui no nosso estudo, é observar verdadeiramente essa importância de andar na luz, vencer o pecado sendo cheio do Espírito Santo e compreender essas responsabilidades entre marido e mulher que um tem para com o outro. Então, nós vamos estudar, aprender hoje sobre falar sobre a ideal maneira de viver dos cristãos. E esse estudo faz um contraste desde o início entre luz e trevas. E as considerações são muito importantes nesse aspecto, nesse tema, dentro do círculo familiar, da vida em família, porque tudo começa em casa e tudo começa em família. Filhos das trevas e filhos da luz. E o apóstolo Paulo faz aí um contraste entre os filhos das trevas e os filhos da luz. O objetivo desse contraste é que possamos entender quem éramos nós antes e quem éramos nós hoje, e a nossa responsabilidade, o testemunho de vida nosso. O ideal, o certo, o que nós aprendemos é que cada crente seja um imitador de Cristo. É uma reprodução, não é, do modo de vida que Jesus aqui adotou e que ele também nos ensinou e nos ensina na sua palavra. Então, nós precisamos fazer jus a esse nobre título que nós temos de cristão,
de filhos de Deus. O nosso padrão de vida é Cristo. E nós também podemos nos espelhar nas pessoas que apresentam um bom testemunho. Podemos imitá-las, né? Assim como o apóstolo Paulo nos ensina aqui na palavra de Deus. Eu quero abrir 2 parênteses aqui. Quando a gente fala de família e diz assim que tudo começa na família, família é o lugar em que todos nos conhecem desde sempre, desde que nascemos, desde que crescemos, onde fomos educados, onde fomos formados. Família é lugar de acolhimento, é lugar de entendimento. Embora não estejamos falando aqui de famílias perfeitas, nem relacionamentos perfeitos, mas nós estamos falando aqui de lugar onde se conhece, onde se tem força, lugar de formação, onde se encontra força, onde se encontra apoio, é na família. E quando nós falamos assim em família, em raízes, né, nós nos lembramos de raízes. E as raízes em nós, elas são muito fortes, elas são muito importantes também. Claro que depois que nascemos de novo, nós somos enxertados, nós somos realmente filhos de Deus, filhos da luz, e nós somos novas criaturas. Mas a importância das raízes na vida da gente, né, das nossas raízes, ela é grande, ela é forte. Às vezes, nós mudamos assim de lugar. Eu estou dando aqui o meu próprio exemplo. Sair da sua terra, da sua parentela, do lugar onde todos lhe conhecem, do lugar onde você foi criado, formado, onde você estudou, onde você começou a sua vida trabalhando, onde você casou, e de repente você muda de ambiente, muda de lugar. Evidentemente que o Senhor, o nosso Deus, Ele nos dirige a novos caminhos, Ele abre portas, Ele nos tira de lugares, porque Ele quer nos abençoar e porque todos nós temos um chamado e um propósito na nossa vida. Todos nós. E então, às vezes, nós mudamos, e isso aconteceu comigo. E ao longo da vida, eu sou muito consciente do plano de Deus da minha vida, do propósito, do chamado, e de que realmente isso tinha que acontecer. Mas, em tantos momentos, a dor de também viver um pouco fora e longe das raízes, ela também é sentida. Por quê? Porque há situações em que nos deparamos ao longo da nossa vida, às vezes, que sentimos muito fortemente que se estivéssemos perto de quem nos conhece há muito tempo, de quem sabe quem somos nós, de quem conhece a nossa formação, de quem sabe realmente quem nós somos, algumas situações adversas, elas não teriam fôlego. Algumas palavras contra nós, elas não teriam qualquer tipo de coro. Por quê? Porque estaríamos num ambiente em que as pessoas sabem quem somos nós. Então, a gente pode fazer aí um paralelo com família e entender mais ou menos o significado de família, do que é a família e de onde tudo começa, do que são as raízes, não é? Do que são as raízes. Quando nós falamos também de propósitos e de chamado, e de nós sermos imitadores de Cristo, e também daqueles que se apresentam durante a nossa vida como pessoas de bom caráter, de bom testemunho, e isso é bíblico, nós devemos nos espelhar, nós também temos que entender muito claramente que ser imitador de outro, ou admirar outro, ou se espelhar em outro, não significa dizer igualar a nossa vida, o nosso caminho, o nosso propósito à vida do outro. Porque cada um de nós tem um chamado e tem um propósito. Então, nós não podemos, aquele irmão fez isso, eu vou fazer também. Aquele irmão foi abençoado nisso, eu vou atrás também. Eu vou fazer igual. Não, nós não podemos e nem devemos fazer igual e nem focar a nossa vida na vida de ninguém. Nós precisamos imitar os bons exemplos, nós precisamos nos espelhar e até nos aconselhar. Mas nós somos imitadores de Cristo e conscientes de que cada um de nós tem um papel onde nós estamos. Às vezes nós perdemos tempo olhando para o chamado do outro, olhando para o que Deus tem na vida do outro e achando que tem que ser igual na nossa vida e fugimos, não é? Do nosso propósito, do nosso chamado e até dos nossos dons e do ministério e daquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Amém, queridos? Então, nosso tempo nas trevas, né? O início aí do versículo 8. Pois outrora éreis trevas, antes. Então, a vida do crente ela tem 2 estágios, né? A nossa vida, na vida de todos nós. O antes de Cristo e o depois de Cristo. E antes, aqui ele faz alusão aos gentios que viviam no paganismo. Então, antes, vivíamos no erro. Como o apóstolo Paulo, ele nos remete, como está aqui em Atos 17:30, a expressão no tempo da
ignorância. Então, antes nós não tínhamos nenhum conhecimento de Deus. Todos nós que, antes de encontrarmos a Jesus, antes de termos um encontro com Cristo, nós não tínhamos esse conhecimento do propósito de Deus nas nossas vidas. Em João 8,12, Jesus nos diz assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Então, Jesus tinha plena convicção do estado, do estado espiritual daquele povo, e ele foi e morreu na cruz. Morreu na cruz por todos nós, morreu na cruz por aquele povo, e quebrou com isso o domínio das trevas sobre a criação. O nosso tempo de luz, o agora. Agora é uma direta referência à nossa vida agora, à nossa vida com Cristo. É o nosso presente, após termos sido alcançados por Cristo. Antes nós vivíamos nas trevas, como eu disse aqui desde o início, no tempo da ignorância, da falta de conhecimento, no erro, não é? Na tolice. Nós, na leitura que nós fizemos hoje, nós lemos algumas palavras cujo significado é esse mesmo, fora do conhecimento, ignorantes. Mas agora não. Mas agora nós nos tornamos autênticos luzeiros de Cristo. Autênticos luzeiros, refletindo Cristo na nossa vida. Tudo que nós fazemos aponta para o Senhor. Como é que nós reconhecemos um filho da luz que somos nós? Hoje, a nossa condição é essa. É pela forma de vida que leva. Pelos frutos que produz, pelos valores que defende, pela vida que leva, pelo Deus que adora, pelo testemunho que dá diante dos irmãos. Eu convido que os irmãos leiam aí na lição. Pelo testemunho que apresenta diante dos seus irmãos de fé e diante do mundo que ainda está em trevas. Então, esse testemunho diante dos irmãos de fé, aqui na nossa casa, na nossa família, aqui na igreja, isso nos remete à palavra autenticidade. Sermos autênticos, não é sermos em um lugar de uma forma, em outro lugar de outro, mas autênticos, dando testemunho também diante dos seus irmãos de fé. Eu queria que os irmãos lembrassem sempre, cada vez que a gente for trabalhando as temáticas aqui da lição, lembrando sempre que nós somos corpo de Cristo, família de Deus. Aqui nós somos família, é lugar de entendimento, é lugar de acolhimento, é lugar de compreensão, é lugar de você se identificar com as pessoas, é lugar de melhorar, de seguir melhorando, de seguir crescendo, é lugar de filhos da luz, é lugar de pessoas que já encontraram a Cristo. Então, precisamos ter essa consciência de que essas atitudes fazem parte do fruto do Espírito que nós já estudamos lá em Gálatas 5, que lemos também na lição, na leitura bíblica de hoje. A bondade é um fruto do Espírito, a generosidade para com o outro, a empatia. A empatia é você considerar o outro, você querer para o outro aquilo que você gostaria que fosse feito para você mesmo. Nós já estudamos aqui, inclusive na lição passada, é considerar o outro superior a nós mesmos. É dar a Deus e ao próximo a justiça, dar a Deus e ao próximo o que é justo e devido. Não é? Dar o que é justo, dar o que é justo. A verdade que é oposição à mentira. A vida íntegra, a vida na verdade. Então, a essas obras das trevas, de antes, Paulo dá o nome de obras infrutíferas, estéreis, improdutivas, más obras, em contraste com o princípio bíblico de que a obra de Deus, ela consiste em fazer em nós o quê? A feitura sua, somos criaturas, nós somos filhos de Deus, nós vivemos a luz de Deus em nós, nós somos imitadores de Cristo. Desperta tu que dormes, a Bíblia diz, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Versículo lindo, não é? Então ele nos desperta para o fato de que nós estávamos dormindo, para não estarmos assim, mas para recebermos a iluminação de Cristo, a verdadeira luz, andando prudentemente nesse tempo, remindo o tempo, não perdendo tempo com bobagens, não perdendo tempo com tolice, não sendo infantis, mas sendo pessoas que têm conhecimento e vivemos a luz de Cristo na nossa vida. Devemos aproveitar todas as oportunidades que nós recebemos do Senhor para fazer a vontade de Deus, porque os dias são maus e nós sabemos disso.
Está transcrito aqui o versículo: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Não perder tempo. Irmãos, tudo que nós fazemos, tudo que nós somos, que nós desejamos, pensamos, planejamos, tudo isso Deus sabe, tudo isso Deus vê. E a Bíblia diz que aquilo que se faz em oculto é revelado. E a Bíblia também diz que nós prestaremos contas. Então, só com base nesses princípios que nós já conhecemos, nós já temos a inteligência, o conhecimento, né, a palavra de Deus na nossa vida para entender que precisamos ser verdadeiros, autênticos, andar na luz de Cristo, em todo lugar onde nós estamos. E tudo vai começar na nossa casa, na nossa família. A Bíblia nos ensina também: não vos embriagueis com vinho. São vários os textos em que nós encontramos advertências em relação ao uso demasiado, ao uso exagerado, não é, de bebidas ou de drogas que prejudicam a sobriedade da pessoa. A nossa revista ensina que alguns pesquisadores chegam a afirmar que os danos causados pelo álcool são superiores ao eventual benefício que um dos seus usos medicinais possa trazer. A dissolução, a contenda, a guerra, a briga, a devassidão está relacionado a esse consumo de bebidas alcoólicas. E todo tipo de libertinagem também, devassidão. A pessoa perde a sobriedade. Ela age não conforme aquilo que ela gostaria de agir, não conforme aquilo que ela é, não conforme aquilo que normalmente agiria, mas perde-se, como está aí na revista, o pudor e a vergonha. Porque nós precisamos, na verdade, nos encher do Espírito Santo. Aí não tem limite. Precisamos buscar e viver essa vida cheios do Espírito Santo. E é no sentido progressivo, nos enchendo mais, caminhando, continuando. É um processo contínuo. Essa é a vontade do Senhor para a nossa vida. Então, é difícil, impossível nós descrevermos aqui o que o Espírito Santo faz realmente em nós. É obra santa. É obra perfeita. E Ele nos diz hoje: sejamos cheios do Espírito. É o Espírito Santo que nos convence do pecado. É Ele que opera em nós desde o nosso novo nascimento. Ele ilumina a nossa mente, nos faz lembrar de tudo aquilo que Jesus ensinou. É Ele que batiza no corpo de Cristo. É Ele que testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. É Ele que habita em nós. Então, a vida com Cristo é a vida cheia do Espírito Santo. E é assim que nós precisamos continuar sendo. Um processo é contínuo, é crescente. Em Deus tudo muda. Graças a Deus em tudo sempre, não é? Quem vive cheio do Espírito não vive reclamando, não vive resmungando, não vive olhando sempre para a vida do outro, criando intrigas, cheio de amargura, de ressentimento. A comunicação, a nossa comunicação é de enlevo espiritual, com salmos, cânticos, louvores espirituais, sempre dando graças a Deus por tudo. Quando nós olhamos, quando nós entendemos essa nossa posição nobre de filhos de Deus, nós paramos de ficar olhando para o outro. Porque quando nós ficamos olhando para o outro, para a vida do outro, para o ministério do outro, para aquilo que o outro tem, ou que o outro faz, para as oportunidades, para a família, para os bens do outro, nós deixamos de perceber o bem que Deus tem feito para nós, a graça de Deus na nossa vida, os bens que o Senhor já nos tem dado, bens que realmente importam, valores que são os valores de Cristo. Então isso é que o Senhor nos chama hoje, não é? A viver assim. O apóstolo Paulo nos diz: sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Uma pessoa cheia do Espírito, ela não pode ser cheia de arrogância, ela não pode ser cheia de soberba, ela não pode ser uma pessoa, tem uma expressão que é cheia de nó pelas costas. Você não sabe realmente quem ela é, por que ela está fazendo isso, por que está agindo assim, por que está falando. Não, a pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela é uma pessoa verdadeira, vive na verdade, vive na luz, é autêntica, ama, não se alegra em causar tristeza para os outros, não quer tirar a alegria de ninguém, muito pelo contrário, ela chega para somar em alegria, anuncia a paz de Cristo. É uma vida verdadeiramente cheia do Espírito Santo. Eu falei já da família, não é? Da família cristã. Nós vamos entrar agora a falar um pouco disso. Sair um pouco da família espiritual e entrar na família terrena.
a missão da esposa. E essa expressão que nós já lemos hoje, mulheres sujeitas em tudo, está fundamentada no princípio espiritual de que Cristo é o cabeça da igreja, Cristo é o cabeça em tudo e todos estão sujeitos a Cristo. Então, essa submissão, essa sujeição, ela é algo de ambos, o casal. É um entendimento, é uma situação que os dois constroem, baseada na sujeição ao próprio Cristo. E essa submissão, ela nada tem a ver com inferioridade, ela nada tem a ver com o outro não ter voz na relação, muito pelo contrário. A Bíblia diz que marido e mulher, eles são uma só carne. Então, é um trabalho conjunto, eles são um. Então, tem voz também, os dois têm voz, não é relação de inferioridade. E também é um entendimento que tem que se colocar, entender debaixo da missão da outra pessoa, a submissão. Então, se o marido tem uma missão ali, e a comparação todo o tempo é Cristo com a igreja, essa missão de Cristo, a missão do cabeça, é uma missão autossacrificial, não é? É de sacrifício, é de querer bem, é de cuidar, é de zelar, é de se responsabilizar, é de proteger. E essa missão dessa outra pessoa, que se coloca debaixo da missão do outro, é de aliada, é de ajudadora, né? Então, essa relação familiar, na verdade, ela é mão dupla, é de um lado e do outro. A esposa respeita o marido e ele também merece o seu respeito. Respeita também a sua esposa, é algo em conjunto. São os dois juntos a estabelecerem aqui na terra o reino de Deus, segundo os princípios de Deus, os valores cristãos que nós aprendemos, porque agora nós somos do tempo do conhecimento. Esses valores, essa palavra, ela já está em nós. Nós não vivemos mais o tempo da ignorância. O nosso tempo agora é o tempo da luz, o tempo das trevas. Já passou, já foi. É preciso entender também que essa relação aí dessa sujeição é no casamento. É a relação do marido e mulher, não é? A missão do marido, como já falei aqui, o apóstolo Paulo fala num bom relacionamento, ele usa a figura da igreja como exemplo. Tudo que Cristo fez pela igreja, o marido deve praticar em relação à esposa. Então, a comparação com Cristo como cabeça da igreja revela que o sentido do marido é o cabeça da mulher. Essa liderança, eu vou insistir, deve se restringir ao casamento. E deve ser de forma servidora, sacrificial, ou seja, sempre visando o bem-estar da sua esposa e o bem-estar do seu lar, da sua família. Nós sabemos que lar é algo diferente. Não é apenas uma casa que é construída com tijolo e cimento. Não é que pode, inclusive, mudar de uma para outra. O lar é diferente. O lar são princípios, são valores que nós aprendemos, que nós praticamos e que nós contribuímos com o reino de Deus. Porque o fundamento de tudo é o amor. E o melhor paralelo da vida a dois é a relação entre Cristo e a igreja. E o amor, tudo está fundamentado no amor. Uma forma, quando a gente começa a se relacionar e está naquele processo de escolher ainda, né, o marido, e ainda não casou, um teste que eu fiz, e eu até aconselho a quem está passando essa fase, para você saber se ama de verdade, pense nas circunstâncias mais difíceis que você pode passar na vida, se junto daquela pessoa é melhor. Se junto dela vai valer a pena, mesmo na escassez. Às vezes vivemos uma vida tão cômoda, não é? Mas a gente deve pensar assim, se eu vou casar, eu vou sair de casa, como é que vai ser minha vida com ele? Eu vou suportar, é melhor com ele, mesmo na escassez, ou é melhor sem ele? Eu digo para os irmãos que eu fiz esse teste comigo mesmo, ainda muito jovem, né? E o meu casamento, ele aconteceu com base realmente no amor, no gostar realmente de um e do outro, do querer estar perto. E esse é o ponto de partida, é o ponto fundamental. E isso cresce ao longo dos anos. A vida vai passando e isso apenas aumenta, cresce. O amor é a razão que leva o homem a deixar a sua família original a fim de dividir a vida com uma mulher, formando assim uma nova família. Tornar-se uma só carne não anula a individualidade.
não anula quem você é. O amor que une é o mesmo que deve suportar as diferenças. E nós pegamos esse princípio aqui, que é aplicado no casamento, e nós entendemos e trazemos para todos nós, porque a intenção do estudo de hoje é exatamente tratar desses relacionamentos. Todos nós somos diferentes, nós temos diferenças, nós somos um, nós vivemos uma unidade no corpo de Cristo no meio da diversidade. Nós temos diferenças de histórias, de formação, de criação. São tantas as diferenças, de jeito de ser, de aptidões, mas no meio dessas diferenças reina a unidade. E cada um tem a sua individualidade e preserva no casamento também. A melhor mulher para estar do seu lado é aquela, o melhor homem para estar do seu lado é aquela que, apesar das suas diferenças, porque aí haverá oposições, são uma só carne, ama, verdadeiramente busca, e com certeza Cristo, acima de tudo, sendo o cabeça dessa família, sendo o cabeça da igreja em todo o tempo. A mulher também não pode ser aquela dona da verdade, não é? Controladora. Como mãe, aqui também nós trabalhamos aqui a relação pais e filhos, né? Como pais, eu como mãe, por exemplo, eu de vez em quando estou controlando meus filhos. Em que sentido? Saem de casa, hoje andam muito de Uber, né, de aplicativos, e eu fico então mandando a mensagem no celular, manda a localização, onde você está, que horas você vai chegar, com quem você anda. Esse é um controle de cuidado, é um controle de amor dos pais para com os filhos. Mas não podemos ser controladores em tudo na nossa vida, querendo que a pessoa faça exatamente aquilo que você planeja, que você quer que ela seja, que você às vezes sonhou para você próprio. Não podemos controlar nem querer viver a vida do outro, fazer com que o outro viva aquilo que nós queremos. Nós temos a nossa individualidade, nós temos as nossas aptidões e aquilo que nos traz alegria, não é? Aquilo que nos traz alegria. O lar cristão deve ser mais do que uma casa, como eu disse aqui. O lar cristão é um lar, é um ambiente onde reina ali o conhecimento da palavra, onde Cristo reina. Uma forma muito boa de nós começarmos a nos entender enquanto pais e filhos, a gente sempre diz essa frase, né? Quando você for mãe, você vai entender. Quando você tiver filho, você vai entender. É uma verdade. É uma verdade. Às vezes nós precisamos também, nós próprios, lembrarmos de nós mesmos, quem éramos nós, quem fomos nós, como que a nossa vida foi ao longo dos anos, porque nós também nos entendemos às vezes. E nós também aprendemos, né? Por exemplo, eu fui uma filha mais velha. Então, eu hoje que sou mãe, e eu vejo a diferença de quem eu era ao criar o meu filho mais velho, ao criar o meu filho mais novo, que tem uma diferença de 15 anos entre um e outro. Eu vejo como eu aprendi ao ser mãe pela primeira vez. Aquilo foi uma experiência para mim. E com isso, esse é um exercício que nós podemos fazer como filhos, para não culparmos, às vezes, os nossos pais de alguma coisa que somos ou que herdamos. Porque primeiro, irmãos, depois que nós aceitamos a Cristo, tudo passou. Então, nós viemos de um tempo de desconhecimento e de um tempo de ignorância. Mas depois que Jesus passou a habitar em nós, nós mudamos, né? E nós precisamos olhar para os nossos pais assim também. A minha mãe também, pensar assim, antes de Jesus, era assim, mas depois de Jesus, ela é outra pessoa. E nós precisamos entender e amar assim, saber que um dia nós passaremos por isso também. É muito fácil quando nós nos colocamos no lugar do outro, e também com isso nós vamos vendo tantas coisas boas e tantas coisas positivas e tanto sacrifício que os nossos pais fizeram por nós. Eu estava falando aqui, por exemplo, eu fui uma menina, uma criança asmática. Né? Então, a minha infância, naquele tempo, o que eu lembro? Eu ficava sempre para dentro de casa do portão, eu para dentro do portão, o portão fechado, eu não podia sair, e minhas duas irmãs mais novas brincando, lá na frente, brincando, correndo, andando de bicicleta, tomando banho de piscina, do que fosse, mas eu não podia. Então, a minha mãe tinha um zelo, um cuidado muito grande comigo em relação a isso. Depois dos 12 anos, por aí, essa asma acabou. Deus me proporcionou uma vida, né? Hoje eu já estou com 56 anos, mas o Senhor me proporcionou, nesse aspecto, muita tranquilidade, muita saúde, muita paz. Né? Eu sou consciente, lembro do cuidado da minha mãe, e eu vejo hoje que muitas características minhas como adulta é fruto disso.
Muita coisa eu não fiz, muita coisa eu deixei de fazer, de gostar, coisas que os outros faziam. Não, a minha infância foi uma infância mais quieta. Foi uma infância... Eu fui atrás de outras coisas que pudessem me dar prazer, diferentemente daquelas. Mas sabe, o meu filho mais velho também foi asmático. E ele também foi asmático até os 12 anos. E foi uma luta, irmãos. Foi uma luta. Quando eu me lembro do cuidado que a minha mãe teve, eu tive um cuidado enorme. Eu vivia quase desesperada quando eu vi o meu filho. Eu não lembro de internações minhas, mas eu lembro das internações do meu filho, das vezes que foi internado, que cuidamos. Aos 12 anos também ele ficou livre dessa asma. Mas dando esse exemplo de que às vezes repete, tem situações que passam de pai para filho. Tem outras que também passam. Tem outras situações, forma de ser, aquilo que nós aprendemos antes, que nós trazemos. E é muito bom nós fazermos esse exercício em relação aos nossos pais, porque muita coisa pode ser explicada no nosso coração. E o Espírito Santo vai trabalhar e fazer com que feridas sejam curadas, entendimento possa acontecer. Às vezes culpamos os nossos pais, eu sou assim, porque minha mãe era assim, eu aprendi assim. Mas Jesus vive na sua vida agora, vive. Então você já tem consciência. Ela também trouxe de um passado, e ela também por você fez e faz muita coisa, assim como seu pai. E qual é a sua posição como filho de Deus? A sua posição na Bíblia Sagrada: respeite seus pais, honre seus pais, valorize os seus pais, valorize cada momento com seus pais, valorize cada momento com as pessoas. Às vezes, irmãos, nós temos pessoas que estão do nosso lado há tantos anos, fazem questão de nos cumprimentar, de nos mandar uma mensagem de bênção. Eu recebo tantas mensagens no meu celular de manhã, de bom dia, de paz, de graça, e nós vamos receber essas mensagens, valorizar essas pessoas, porque um dia pode acabar. Sabe, às vezes a pessoa que está do seu lado, um dia pode não deixar de estar mais. E não é só porque elas vão um dia para a eternidade ou vão morrer, porque um dia elas vão mudar de lugar. Um dia talvez elas cansem, dessa falta de reciprocidade. Então vamos valorizar, porque a gente sente falta. É muito bom a gente ter perto da gente quem nos ama, quem nos valoriza, quem está aqui no nosso meio, aqui na igreja, buscando aprender a palavra junto conosco, buscando a melhorar, olhando um para o outro realmente como irmãos. Queridos, para finalizar, eu queria dizer que todos nós enfrentamos muitas lutas. Mas as lutas maiores que nós enfrentamos, ou pelo menos é o normal de enfrentarmos, é fora da igreja. Porque lá fora, o mundo ele não nos aceita, não nos valoriza. E se dependesse do mundo, nós não faríamos o nosso papel. Mas aqui na igreja é lugar de acolhimento, é lugar da gente encontrar força, é lugar da gente encontrar paz, é lugar da gente encontrar o ombro amigo, o ombro daquele que ora, que nos entende, que nos compreende. Nós somos chamados um dia para sermos líderes, não é? Independentemente de exercer realmente algum papel na prática de liderança, mas de sermos líderes na sociedade, na posição de influenciar. Aquele que é mais chamado, aquele melhor líder, o maior líder, é aquele que serve, é aquele que está mais disposto a doar, é aquele que conhece mais o outro e mais empatia tem, é aquele que consegue realmente se colocar no lugar do outro. A gentileza, irmãos, a forma suave de agir, a forma amorosa de agir, a compreensão, o entendimento do outro, o favor que fazemos para o outro faz parte do nosso amadurecimento enquanto cristão, faz parte do fruto do Espírito em nós. Então, às vezes nós dizemos, mas ali é comum, o povo não costuma ser gentil. Esse povo não é povo de Deus. O povo de Deus é um povo gentil, é um povo amável. Isso é fruto do Espírito. É um povo que considera os outros, é um povo que ama, é um povo que olha para o outro sem considerar o outro superior, considerando o outro superior a si mesmo, sem se considerar melhor. O povo de Deus é um povo igual, é um povo que está junto, esperando aquele dia em que nós vamos encontrar o nosso Mestre Jesus, que tanto nos amou, e que tanto nos ama, e que tanto nos guarda, e que tanto nos dá a sua graça. Amém, queridos? A aplicação pessoal, o nosso relacionamento com Cristo serve de reflexo para iluminar o nosso relacionamento matrimonial e familiar, orientando-nos em amor e respeito mútuos, segundo o modelo de Cristo e da igreja.
Que Deus nos abençoe nessa manhã e sempre. Muito obrigada.